Tim, como você disse, é um preço alto a pagar para fazer o que você É faz, o preço da né? liberdade. Sim. É o preço da liberdade. E você trabalhou por 12 anos como agente especial do Departamento de Segurança Doméstica. Sim. Good job. Bom emprego, ótimos benefícios, Ah, é. aposentadoria tranquila à sua frente. E também. E aí eu já estaria aposentado. Aí um dia você largou tudo, deixou a sua esposa e seus filhos em casa e arriscou a sua vida para salvar crianças que nunca conheceu. Sim. Por que fez isso? Veja, eu fiz isso. Eu não queria fazer isso. Eu era um covarde, vou ser honesto com você. Em Sound of Freedom, você vê a história se desenrolar. Você vê uma conversa entre minha esposa e eu. E ela diz, larga teu emprego e vai salvar essas crianças. Então, Jim Caviezel sai correndo. Aliás, meus braços são maiores que o dele, tá? Ok, essa é a única parte que eu não gostei do filme. Brincadeira. Mas o que realmente disse foi que eu tava voltando pra casa. Se eu ficar aqui, eu vou perder meu emprego. E minha esposa me disse, Tim, se você deixar seu emprego, não receberá essas crianças. E como é que vamos conviver com isso? Eu disse, Catherine, nós temos 6 filhos, temos 9 agora, na época tínhamos 6. 9? Agora eu tenho 9, 2 deles Nossa. foram resgatados e adotados. Caramba. E então a Catherine falou e eu disse, não, isso é loucura. E ela disse, se você ficar lá vai resgatar crianças? Eu disse, sim, nós vamos. Então ela disse, você tem que fazer isso. Daí ela falou, não vou permitir que você ponha em risco minha salvação se não fizer isso, porque foi uma citação direta assim, ó. Então eu disse, se você se sente assim, isso é muito espiritual. Sim. Então eu pedi demissão. Então quando eu vi o script do Alejandro Monteverde, ele deixou essa parte de fora. Eu falei, o mais mano, importante. essa é a parte mais importante do filme. Ele disse, Timóteo, ele me chama de Timóteo, ele disse, eu tentei, mas você me entende, eu tenho 2 horas só. E eu não tenho tempo suficiente em 2 horas pra pegar um covarde Tim Ballard e fazer ele virar um herói. Não tem tempo suficiente pra convencer o público, então não posso deixar que vejam quanto covarde você foi no começo. Foi o que ele me disse, mas acho que ele tá certo. Ok. E depois você escolhe uma iniciativa privada para fazer isso. E também a Operação Underground Railroad. E por que teve que ir para o setor privado e não para o aparato estatal para isso, por exemplo? Porque o governo é incrível. Os governos, nós trabalhamos com os governos. Eu não queria substituí-los, queria apoiá-los. Mas se você entender, eu posso resumir em 2 coisas: burocracia e deep state. Certo? Burocracia e deep state. Essas 2 coisas são a sentença de morte para as operações de resgate. Ok? Só a burocracia, você tem limitações jurisdicionais. No Som da Liberdade eu não tinha autoridade para estar lá, mas meu chefe me mandou para um treinamento. Porque ele era um cara legal tentando fazer uma coisa boa. Mas eu não tinha autoridade para ficar lá. A burocracia. E então você tem os elementos do Deep State que estão crescendo cada vez mais. E estão combatendo as ideologias. A verdade que vocês estão tentando combater com o Joe Money. Portanto, há muita pressão no governo. E você não consegue agir rapidamente, mas os traficantes agem. Assista a Guerra Oculta. Eles ultrapassam as fronteiras muito rapidamente. Eles pegam a criança aqui e transferem para cá. Agora as crianças sumiram. Eu tenho que acompanhar isso. Você não consegue acompanhar isso com a burocracia toda e o Deep State. E por outro entende? lado, você tem mais dinheiro do Estado para fazer isso. Como você consegue Sim. dinheiro para essas operações? Essa é a chave, é por isso que ninguém quer fazer isso. Esse foi o ponto de discórdia com minha esposa na Colômbia. Se eu for por minha conta, tenho que arrumar meu próprio dinheiro. É loucura. Então, decidimos que teríamos fé nas pessoas, que elas veriam o que a gente estava tentando fazer e nos ajudariam. E eles nos apoiaram. Conseguimos fazer as operações que queríamos, mesmo depois de terem tentado destruir minha vida há 2 anos. Eles não conseguiram vencer Deus. Deus encontrou um caminho. E agora todos os que fizeram isso com a gente perderão tudo ou irão para a cadeia. Serão condenados. Veja o que vai acontecer daqui para frente. Então foi por isso que eu fiz isso, certo? Alguém me perguntou se eu avisei o Congresso que eu estava na Síria. Algumas semanas atrás, infiltrando em territórios controlados pelo ISIS para resgatar crianças, ok? E o Congresso me pega tipo, o que você tá fazendo? Tá louco? Mas vem ajudar a gente. Então eu tava respondendo ao Congresso. E uma mulher veio até mim, uma congressista, uma linda mulher cristã.
E ela disse, para quem você trabalha agora? Porque ela acha que, claro, eu trabalho para o Departamento de Defesa. E eu disse, eu trabalho para Jesus. Nossa. Então ela riu, eu ri, e eu disse, é isso mesmo. Porque com Jesus não tem burocracia, não tem deep state, e os benefícios de aposentadoria são fenomenais. Muito melhor do que qualquer Muito coisa que melhor você do que possa qualquer conseguir coisa que aqui. consiga aqui. Aqui você fala muito sobre Deus e sobre um chamado que você tem. O que Deus representa nessa missão em sua vida? Ele representa tudo, porque eu vejo isso de forma espiritual, a guerra oculta. Você pode chamar de guerra espiritual, Ok. é isso. Quer dizer, olha para esse cara, John Money, olha para esses caras, o que eles estão fazendo é demoníaco. Olhe para os seus olhos, assista a guerra oculta. Dá uma olhada nos caras que prendemos, olha para as fotos dos seus corpos, dos seus olhos, e me diga que você não vê o demônio dentro deles. Por que isso acontece? Você entende que em um nível espiritual e bíblico, o diabo tem desejado sentar-se no trono de Deus desde o primeiro dia. Ele não pode, ele quer dar um soco em Deus, mas não pode. Então ele vai fazer o que ele pode fazer. A melhor coisa que ele pode fazer é dar um soco na coisa mais parecida com a imagem de Deus. Qual de todos nós é mais parecido com a imagem de Deus? Crianças. É por isso que o diabo inspira pessoas como John Money e a Martini Organization. Sabe esse maluco, Norbert de Jonge? Ok? Ele é um dos pedófilos que você vê indo pra cadeia. Bem, ele saiu da prisão, os outros caras estão ficando mais tempo, mas esse Norbert saiu, ok? Ele não aprendeu a lição. Ele fez um filme, um documentário, chamado Adult Child Sex is Wonderful, ok? Ele o apaga. Daí, quando Guerra Oculta é lançado, ele começa a enviar cartas ameaçadoras aos cinemas. Não exiba isso, eu vou processar vocês, blá, 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 blá. Então, o que a gente fez? Denunciamos ele. Dissemos, ei, pessoal, ele quer se esconder no filme Guerra Oculta. E nós não vamos deixar. Ele era um pedófilo periférico no filme. Agora ele é o pedófilo número 1 sem precisar mudar nada na tela. Nenhuma mudança na tela. Vamos fazer ele ser o pedófilo mais famoso do mundo. E ele foi embora, voltou pro buraquinho dele. Ok, então, esses caras são demônios. Ok? Esse cara tá fora da cadeia, Norbert de Jong. Ele tá causando mais danos às crianças do que os outros pedófilos que as tocam e fazem contato. Por quê? Deixa eu te perguntar, quantas pessoas Adolf Hitler matou com suas próprias mãos? 6 milhões é o que dizem. Com suas próprias mãos? Ok. Sua própria vida? Talvez Ava Brown, Sim, tanto faz. sim. Ok, mas com suas próprias mãos nenhuma. Suas ideias. Suas ideias inspiram milhões de pessoas a matar milhões. É isso que Norbert de Jonge, ele tá fazendo, Mas sabe? por que ele tá solto? Porque não temos leis. A Holanda e a maior parte do mundo não tem leis que impeçam o Adolf Hitler da pedofilia. E assim ele pode inspirar pedófilos com documentários como Adult Child Sex is Wonderful. É isso que ele está fazendo. Eu vi os estudos. Aproximadamente 100 crianças podem ser abusadas durante a vida de um pedófilo. Então, toda vez que esse cara inspira um novo pedófilo, são 100 crianças. E ele fica sentado livre, como Adolf Hitler, fazendo o que quiser. E eles tentam nos impedir. Então, a gente precisa mudar as leis. Precisamos ver a ameaça do jeito que ela é. As crianças não conseguem falar. Ou eles diriam o seguinte: parem esse cara, ele inspirou esse cara que está me estuprando. Crianças não podem falar, não podem protestar, elas não podem ir à rua protestar. Não podem grafitar, nós temos que fazer isso por eles. Isso é o que a Guerra Oculta e o John Money estão fazendo, somos a voz deles. E qual é o tamanho desse problema? Porque muitas pessoas dizem, é uma teoria da conspiração, o problema não é esse, não é tão ruim assim. Mas você... E é enorme, Você tá? teve lá, o problema é enorme, e você Tentaram teve fazer lá. isso com o Som da Liberdade. Eles disseram que é falso, é tudo ficção, é por isso que respondemos com a Guerra Oculta. Tá bom, tá achando que é falso? Mostraremos a você um filme cuja história é tão maluca quanto o Som da Liberdade, talvez até mais. Passamos por 6 países, 3 continentes, da Ucrânia até a América Latina. É tudo real. Não criamos nada, estamos tentando mostrar o que é real. Quais são os números? 30 milhões de pessoas. Mulheres adultas e crianças em situação de escravidão, trabalho, sexo e extração de órgãos, tá? Nossa. 30% desses são milhões. Aproximadamente 30% são crianças. Em trabalho escravo, escravidão sexual ou tráfico de 10 órgãos. milhões de crianças nessa situação. Como? São 10 milhões. No mínimo. Sabe, os números variam de acordo com a ONU e o Departamento de Trabalho, mas a estimativa é de 7 a 10 milhões. Não me importa se são 1 milhão, ou se forem 10, para ser sincero, eu faria o mesmo barulho. Mas são milhões. São milhões, e enquanto esses regimes ímpios e os mornos das instituições continuarem lutando contra nós, essas crianças continuarão na escravidão sexual.